Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Renata. Bom, eu vou começar a partir de hoje um podcast falando sobre temas variados. Vai ser um podcast semanal. E hoje a gente vai começar com um tema sobre jogos. Eu estou com um amigo meu aqui, o João, e a gente vai falar um pouco de jogos e da relação, né, de pessoas com deficiência, no caso visual, com jogos, não só de audiogames, mas também de jogos de vidente. Bom dia, João, e pode se apresentar para o pessoal, falar, enfim, seu nome eu já disse, mas contar um pouco da sua história, né, de como você ficou cego e tudo mais. Então, não, como foi dito, né? Meu nome é João. Então, brincadeiras à parte, eu era baixa visão, bem baixa visão mesmo, eu tinha que cheirar a tela para poder jogar. Aí o glaucoma acabou pegando os dois olhos e eu fiquei em meados de 2011, 2012 para ali, fiquei cego. Mas antes disso, acho que desde os meus 11 anos que eu jogo, o meu primeiro console mesmo foi um Mega Drive 3, e muita gente lembra por conta do jogo do Show do Milhão, Sonic the Famoso jogo Hedgehog, do Show do Milhão, né? né? Show do Milhão, beleza. Pena que não tinha voice-over, né? Não tinha alguém narrando, não tinha Silvio Santos. Inclusive, foi uma coisa que a minha irmã, quando comprou para mim o console, achou que ele ia ler as perguntas. Então, ela sabia que eu era Mas deficiente nessa visual. época você ainda conseguia enxergar um pouco. Muito pouco, bem pouquinho. Tipo, acho que uns 3, 4% fazia milagre com o que eu tinha. Então, acho que, né, En- aí é isso. Entendi. Mas e aí você chegou a fazer tratamentos? Como é que foi? Então, eu fiz tratamento. é, Aqui eu resido em Pernambuco, né, na divisa. Eu fazia tratamento no Hospital das Clínicas, um hospitalzinho que é referência aqui em Pernambuco, e no Altino Ventura. Então, não teve jeito. Fiz cirurgias e mais cirurgias, mas infelizmente a pressão do olho. E engraçado que eu não percebi que estava perdendo a visão, sabe? Tipo, só vim perceber quando tudo foi Você não ficando sentia mais. nada? Tipo, não, tipo, às vezes eu tinha que chegar mais perto da TV para jogar, mas eu achava que aquilo ali era cansaço visual. Às vezes dava um delay entre a imagem e o que eu estava ouvindo, mas achava aquilo estranho E também. ninguém da sua família também tem nenhum tipo de problema visual? Eu tenho sim um irmão, não, uma irmã que só enxerga por um olho, um sobrinho, mas não tão severo quanto o meu, né? Mas tem sim alguns Entendi. probleminhas de família. Enfim, e falando, é, e como que foi, tipo, para você? Porque antes você enxergava pouco, mas você conseguia, né, jogar. E como que foi, tipo, essa transição de você depois ficar cego totalmente com os jogos? Como que você... Nossa, Renata, foi um negócio que, assim, foi um divisor de águas, porque, primeiro, eu sabia pouco sobre audiogames. Como eu não me interessava, eu sabia que o NVD existia, sabia do JAWS, Mas como você entendeu? Foi enxergava, não balizado. era, tipo, uma prioridade para você, né? Não era uma prioridade para mim. Aí, assim, se eu soubesse do que eu sei hoje sobre jogos, eu não teria vendido meu Play 3. Ele passou um tempinho parado, aí depois eu vendi. Já tive PlayStation 3, 2 Fat, só não tive PlayStation 1. Nintendo 64, que tá aqui, eu tenho ele no guardadinho no meu armário, tem 10 jogos ainda, fitas. E Mas você assim, consegue usar ele, por exemplo, hoje? consigo. Só tenho que arrumar uma TV de tubo, uma caixa de som que suporte áudio VGA. Não, VGA, Uhum. meu Deus. SVG, não sei o quê. Alguma coisa, é uma sigla dessas aí. Eu agora também não lembro. Ele é um pouco antigo, né? Então, É, pouco, bem antigo, pouco, é, inclusive.
delicadeza, né. Mas assim, tipo, no início, você não estranhou, tipo, né, agora Muito. tipo assim, como é que foi no início? Tipo: "Ah, eu hoje não enxergo mais". Como que você pensou: "Poxa, será que eu vou conseguir jogar? Não vou", porque era uma coisa que você gostava de fazer, né, e gosta até hoje. Uhum. Então, essa transição ela foi meio complicada porque eu não tinha conhecimento sobre muitos jogos. Então, tive que me recapacitar mesmo, tive que aprender a usar o computador, a usar o celular. E aí, essa questão dos jogos, como eu não, nessa época eu não sabia falar muito inglês, não era tão fluente quanto sou hoje. Hoje ele é fluente em inglês, tá, gente? Só deixando isso claro. Que é isso, precisa falar as coisas assim, não, menina. Ué, gente, essas coisas tem que ser divulgadas, João. Então, é, eu fico vermelho aqui, estou vermelho, gente, ó, estou vermelho. Mentira, mentira. Tô Sou zoando. João Vermelho. Tem Brincadeira. o Eric Vermelho, tem João Vermelho. Mas enfim, eu fiquei nessa, tipo, não tinha jogos pra mim, sabe? Tipo, gostava de God of War, gostava de Kingdoms of Amalur, que é um jogo muito bom de RPG no PlayStation 3, Uhum. Brutal Legend. Então, assim, não tem jogos semelhantes. Não tinha, porque são jogos que têm mecânicas um tanto mais complicadas, que audiogames, infelizmente, até agora não conseguiram suplantar. Alcança, né, é. Aí eu acabei jogando mais Mood, era viciado em Mood, que é a sigla para Isso que eu ia Multi-User falar, só Dungeon. explica para o pessoal o que que é mood, que eu acho que nem todo mundo conhece, né. Então, o Mood é um jogo textual, né, criado lá nos anos 80, 70 e poucos, onde você cria um personagem nesse mundo, dependendo do mundo, pode ser um mundo cyberpunk, um mundo espacial, Star Wars, eu entrava em moods que era voltado para fantasia, então tudo que você interage é no teclado, tipo, pegar espada, aí você digita lá, pegar espada, Uhum, tudo é digitado. tudo é digitado, e não tinha som. O som ficava por conta da nossa cabeça. Eu era muito criativo nessa época. Mas, assim, a gente está falando em questão de jogos, eu imagino que tenha sido bem difícil para você essa transição, apesar de enxergar pouco, mas você conseguia ver algo, né. Mas falando assim, sua vida pessoal mesmo, foi bem difícil também, né? Foi um tanto complicado, apesar de ter recebido bastante apoio da família e da instituição, foi complicado para mim que, assim, eu não conseguia mais fazer coisas que eu fazia. Inclusive, é uma coisa interessante, né? Quando eu não enxergava, não enxergava, não enxergo. Quando eu enxergava, eu não prestava muita atenção no som. Hoje não. Mas eu acho que é um pouco disso, né, ô João, geralmente quem enxerga, né, não se atenta às vezes a esses tipos de detalhe, né, porque a gente que não enxerga, a gente precisa se atentar a isso, a som, até porque é basicamente basicamente é por isso que a gente seguia, né, então, a pessoa que está vendo, ela não assim, ela acaba não tendo essa necessidade de: "Eu estou olhando para aquilo, eu não", vamos dizer assim, "eu não preciso me guiar pelo aquele som, porque eu estou vendo o que está acontecendo ali". É verdade. E uma coisa que eu aprendi é a questão da propriocepção, que é a questão de você conhecer o seu corpo. Sim. É a questão do autoconhecimento do seu próprio corpo, sabe? Aí, nessa época não tinha memória espacial, não tinha nada, era só É, eu e você acaba tendo que aprender a adap- viver de novo, né, tipo assim, você precisa aprender a andar, você precisa aprender a escrever. É, tipo assim, você precisa não que isso não dê para se fazer, tá, a gente consegue fazer isso numa boa, mas você precisa, assim, você precisa reaprender tudo novamente, do zero. É verdade. Eu lembro que eu batia, por incrível que pareça, eu batia muito com a cabeça na parede.
Eu bati, sério, foi um negócio estranho, tipo, eu achava que tava lá na frente, pá, bati na porta, já bati muitas vezes. E aí, assim, para me readaptar, foi todo um processo. Aí eu decidi que queria morar sozinho. Não, quero morar sozinho. Vai saber, não. Sou muito barulhento. Aí não dá. Meus pais já são idosos. Aí às vezes não dá, né? Uhum. E foi um choque também na sua família, né? Uma pessoa que acabou de ficar cego resolver morar sozinho. Demais. Eu vi, assim, discussões constantes sobre isso. Ah, mas como é que você vai morar sozinho? Pode vir um ladrão e não sei o quê. Você vai, você vai deixar as luzes todas acesas. Não tem problema não, é econômica, Sem problemas, né? né? Isso. É, Aí mas, não. mas é isso, tipo, cara, é complicado. Eu falo assim, para quem a gente, quem nasce, sabe, você já tá ali com a sua vida, vamos dizer assim, pronta, você já tá acostumado, já tá meio que adaptado àquilo. Mas eu acho que quando você perde, principalmente quando você já é adulto, é bem, assim, é bem mais difícil, né? Porque você já tem uma vivência de lá de trás. E aí você precisa aprender tudo aquilo de novo. Isso, reaprender a assistir filme, a ler livro, assistir série, essas coisas todas que A fazem gente a falou um diferença. pouco de jogo, João, mas como que foi isso para você também? Essa questão de séries, filmes e livros e tal. Então, tinha um tempo que eu só reassistia as coisas que eu já conhecia, né? Tipo, aquela da redundância, mas enfim. Assistia só as coisas que eu. Só para relembrar mesmo. Aí depois eu comecei a expandir. Uhum. É, desculpa o sonzinho aqui do meu NVDA. Sem problemas. Isso é para mostrar que eu sou cego mesmo, não é um mito. Ele não tá mentindo, gente. Não sou o pretender. Então, é... eu esqueci onde eu parei, mas Você enfim. estava falando sobre a questão dos filmes que você Ah, sim, os só filmes. assistia aqueles que você já tinha sua memória visual, né, Já tinha daquilo. memória visual. Então, aí eu comecei a expandir. Eu sou muito fã de Star Wars. E então eu comecei a assistir as expansões, né? As séries animadas, ou assistir gameplays de jogos. E aí fui me adaptando. Foi imperceptível, sabe? Não foi um negócio tipo, ah, não, eu vou ter que treinar meu cérebro para isso. Não, foi um negócio assim que foi acontecendo, foi normalizando, chegou num ponto que hoje eu assisto série de boa, né? Tem audiodescrição aí para ajudar também, tanto Graças a no Deus. verdade, tanto Eu- nas séries quanto nos filmes, no teatro também. Em alguns E cinemas também parece que está tendo agora, né? Eu ainda não tive a oportunidade de presenciar, assim, mas parece que agora nas salas algumas salas de cinema, acho que alguns filmes também está tendo audiodescrição. e agora, eu não sei se você está ciente, que fizeram um remake do The Last of Us, que é um jogo que saiu em 2013 para PlayStation 3 e agora saiu para PlayStation 5. E ele veio não só com todos os recursos de acessibilidade que já tinha no The Last of Us Parte 2, como vai ter também a audiodescrição das cutscenes, né? Não estava sabendo, não. Então, pois é, vai ter isso aí, vai ser lindo. Hashtag vou jogar assim que sair. Meu Deus, esse menino vai ficar lá, tá? Direto, sim. Então, eu pretendo não trabalhar, passar umas 2 semanas não trabalhando, só Que zerando esse isso? jogo, né? Que isso, hein? Isso que eu chamo de vício. Não é vício, é que eu adoro adoro livros de zumbi, filmes, só não sou muito fã
do The Walking Dead, que não tem muita, como é que eu posso dizer? Não tem muito som, sabe? Uhum. Em inglês é até legal assistir, que tem audiodescrição em inglês, mas em português não tem, infelizmente. E falando essa questão de jogos, como você falou, né, de livros de zumbi e tal, qual o seu estilo de jogo, assim, que você Hoje, curte mais? hoje é RPG, um estilo, assim, o pessoal gosta de FPS, mas eu gosto de RPG e card game, né? Card game tipo Hearthstone, para nós, para cegos, temos o Crazy Party e Yu-Gi-Oh! E Magic, né? Quem não conhece Magic aí, Magic the Não é? Gathering, Sim, é meio complicadinho de falar, mas funciona, vai ser. funciona bem, né? Eu É, jogava, pode falar. desculpa, eu Não, pode falar. jogava o Magic no PlayStation 3, achava mó legal, só que eu não entendia as regras do jogo. Eu vim entender as regras depois que fiquei cego, para vocês verem o tanto de informação que tinha. Que eu moro num sítio, gente. Se vocês ouvirem um galo cantando, um cachorro latindo, uma vaca berrando, é porque Tem problema não. Mas o que você falou é interessante, o quanto que você acabou de falar que você não sabia das regras, né, das regras, mesmo você enxergando, e você só foi perceber isso quando você ficou cego. É questão de detalhes mesmo, né. justo. A gente acaba deixando passar algumas coisas, passar detalhes assim, é porque querendo ou não, nós somos quem enxerga, né? Eu enxergava é, bombardeado com imagens, né? Então, você tem que dividir entre os cinco sentidos, só que a visão é o que mais toma a atenção das pessoas que enxergam. Uhum. Aí é por isso que a gente, quando enxerga, acaba perdendo um pouco esse feeling, esse grau de detalhamento. É, né, até porque, assim, por mais que eu sempre falo, hoje em dia as coisas melhoraram bastante para quem é deficiente, né, a gente tem vários recursos, mas o mundo ele ainda é muito visual, né, querendo ou não, ele ainda é muito visual. Ele não traz aquela, assim, a adaptação tá vindo, tá, mas é, a passos de tartaruga. Desculpa, mas a passos de Não é, eu tartaruga. eu 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 concordo. Foi o que como eu disse, né, eu concordo sim que a gente evoluiu, se a gente olhar 10, 20 anos atrás, a gente evoluiu muito. Nossa, muito. Mas ainda tem sim a questão dessa, né, do visual, as pessoas precisam ver aquilo, sabe, e saber como é que funciona, visualmente falando. Justo. E coisas simples, a gente tem que montar piquete em alguns lugares, tem que gritar, tem que juntar a galera para poder ir atrás de e-mail de empresa, de jogos, para ver se deixa acessível tal jogo. É, Então, né, é isso, a gente assim, eu e o João, a gente fazia parte de um grupo, e tinha muito disso, sabe, a gente corria muito atrás, tentava correr atrás dos desenvolvedores dos jogos, para eles incluírem nessa questão de acessibilidade, e a gente via várias coisas, né, tipo, tinha desenvolvedor que João pode até falar melhor talvez do que eu sobre isso, mas tinha desenvolvedor que ele era super solícito: "Não, vamos fazer e tal". E tinha uns que não estava nem aí, tipo: "Não vou fazer", e pronto. pois é, nessa questão aí, infelizmente, tem dessas coisas. Eu lembro de um caso que eu tenho um jogo. Eu não vou lembrar o nome do desenvolvedor, tem um jogo muito legal na Steam chamado Sequence Storm, que é um jogo de ritmo musical. E assim, o grau de detalhamento que ele colocou no jogo foi ímpar, sério. Assim que você baixa o jogo, que abre, tá tudo bonitinho ali. Ele recebe feedbacks, eu tô no grupo do Discord. E assim, mas já encontrei alguns jogos que eu queria que tivesse acessibilidade, já mandei e-mails, mandava e-mails, eles me mandavam respostas automáticas, tipo, ah, não, vamos tentar implementar isso, vamos ver como é que funciona, e acabava não dando em absolutamente nada. É.
Infelizmente, a gente acaba, né, passando por essas coisas. Falando nessa questão de adaptação de jogos, eu queria que você falasse também, sobre o que a gente chama, né, de jogos de vidente, né, que é jogos para quem enxerga e tal, só explicando, né, que acho que a maioria das pessoas conhece, mas esse termo vidente, geralmente é a pessoa que enxerga. Eu queria que você falasse sobre essa relação, né, dos jogos de vidente e acessibilidade, né, eh, às vezes ele já vem acessível, outras vezes não, às vezes a gente precisa de uma ferramenta, e eu queria que você explicasse para o pessoal, né, um pouco disso. Então, a gente tem jogos, antes, o mercado de jogos para pessoas com deficiência era escasso, então os desenvolvedores cegos que tinham que colocar a mão na massa e fazer. E como as nossas ferramentas de desenvolvimento de software são tanto precárias quando se trata de jogos, então a gente tem que escolher ou fazer o jogo para vidente de uma forma ruim para nós cegos, ou fazer o jogo totalmente acessível, né? Só que sem acessível para nós deficientes visuais. E aí, como vocês, alguns devem saber, tem custos, tudo tem custo, e acaba que a gente, como desenvolvedores independentes, não temos tanto dinheiro assim, principalmente aqui no Brasil, que é mais Uhum, complicado. Então, acabou dividindo um pouco das pessoas que enxergam, dos jogos das pessoas que enxergam, dos nossos jogos. Só que tem uma coisa que nós cegos temos, que é a questão de querer jogar com o amiguinho, né, que enxerga. Então, hoje tem um montão de jogos que receberam mods de acessibilidade. Ou alguma UI falada. UI é interface de usuário, né? Tipo menu, algum HUD, aqueles esqueminhas, barra de vida, esses negócios todos. Esses jogos, eles permitem que nós possamos jogar em pé de igualdade com pessoas que enxergam. Geralmente são jogos mas não são FPS, né? First person shooter, jogo em primeira pessoa, tipo Free Fire, a gente ainda não consegue acessibilizar. é. Minecraft, mas outros como Hearthstone, Heroes of Warcraft, que é o jogo de cartas da Blizzard, Schoolgirls, que é um jogo de luta onde você pode, né, travar Tem batalhas. o Injustice, né, que ele já, na verdade, já é praticamente acessível, né. Justo, Injustice, Gods Among Us, que é um jogo de luta da NetherRealms Studio. E Na Steam, só te interrompendo, desculpa, na Steam, né, para quem não sabe que é uma loja, né, de jogos, a gente tem bastante jogos, acessíveis. É bom que a gente, né, tenha essa conversa aqui, eu acho, né, João, até mesmo para a gente, desmistificar um pouco essa questão de, deficiente cego só vai jogar videogames. Não, hoje em dia a gente consegue jogar videogame, jogar jogos de vidente e tudo mais. justo, né? Com um pouquinho de vontade do desenvolvedor e um pouquinho de perseverança, a gente consegue jogar muitos jogos. Tipo, um dos jogos que eu mais gosto de jogar é o Injustice. É luta, mas, nossa, eu sou fãzaço do Injustice. É, um jogo recentemente que está acessível é o As Dusk Fall. É um Muito jogo bom, inclusive. muito bom, só que deixa você sem dormir uma noite ou duas, se você fizer as Deixa, escolhas erradas. vamos confessar isso também, né? Que tem alguns jogos que se você parar para jogar, você tem que tomar cuidado, senão você fica preso ali, né? É, É preciso seguir a vida. verdade. No Mas esse design de jogo, jogos isso é uma coisa boa. é, mas esse jogo que ele citou, ele realmente é muito bom. Ele, ele tem uma história envolvente e as suas escolhas impactam diretamente na gameplay e assim, eu
Não zerei ele por completo, mas tô até com Até, medo de fazer. até porque ele tem vários finais, né? Tem a média de 35 finais de gameplay. 35 finais, imagina só. E vários diálogos. Para você conseguir fazer isso, você tem que jogar fazendo anotações para você saber o que você já selecionou ou não. Senão, é difícil. Isso me lembra os jogos antigos, os gamebooks. Eu fazia muito isso. Eu anotava onde eu ia, e daí depois lia lá o livro de novo para passar pelas partes Falando que em tinha que fazer. gamebook, já que você citou isso, como é que funciona a questão do gamebook, né? Da acessibilidade do gamebook? É tranquila? Como é que é? É tranquilo se for um PDF padrão, porque geralmente tem uma série no Brasil chamada Aventuras Fantásticas, né? Aí ele, por exemplo, você cria a sua ficha do personagem, aí tipo, ele diz o seguinte: você está, sei lá, em uma montanha, no pé de uma montanha, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí começa a descrever. É tudo em texto. Aí ele pede para você ir para a referência 10. Aí você vai para a referência 10, lê, faz o que se pede Uhum, e continua o jogo. Esse tipo de jogo se popularizou muito nos anos 80, 90. entendi. Hoje em dia é velhinho. É o Ah, precursor do entendi. RPG de mesa. Bom, gente, eu vou agradecer ao João. Infelizmente, eu vou precisar encerrar por conta dos minutos, mas Uhum. eu queria agradecer muito. Eu acho que, né, essa conversa é bem enriquecedora para a gente, como eu falei, né, desmistificar um pouco essa questão dos jogos. E é isso, João. Muito obrigada pela sua disponibilidade e dá um tchauzinho pro pessoal. Pessoal, um beijo no coração de vocês. Vamos fazer parte 2. Quero vir mais vezes aqui para Certeza. trazer informação, jogos e acessibilidade. Parece o nome de um canal, né? Informação, jogos e Parece. acessibilidade. E foi um prazer estar conversando com você, Renata. Você sempre trazendo formas enriquecedoras para o meu dia e agora para a vida das pessoas que estão nos ouvindo. E hashtag chama eu de novo. Tá bom, pode deixar. Bom, gente, obrigada. E é isso.